que é bem legal. E também a gente usa assim, porque o Um com Deus, tanto é um estudo tanto para crentes já que está há muito tempo convertido, porque ele melhora o nosso relacionamento com Deus, dá uma animada na gente, e também para aquelas pessoas que estão chegando na igreja. Então, é um estudo que agora vocês vão ter um material aí. E tendo esse material, você pode usar na sua igreja. Você pode usar para fazer um discipulado com alguém, nem precisa ter uma sala de aula. Eu já fiz esse estudo sentado, eu e mais uma pessoa, duas. Então, vai fazer a pessoa tirar algumas dúvidas. E a primeira dúvida que a gente tem que tirar das pessoas, e também no caso da gente aqui nessa sala, que todos nós somos convertidos, graças a Deus, mas para nós é um aprendizado de como evangelizar, e para aquelas pessoas que não foram evangelizadas ou que está na igreja, mas ainda não tem aquela certeza da salvação da vida eterna, elas vão ver essas lições e elas vão tirando as dúvidas. Muitas pessoas nessas lições aqui que a gente vai ter, elas aceitam a Cristo porque está ali na igreja, mas ainda não entendeu o plano de salvação. Outras já são salvos, mas não estão tendo assim aquela intimidade com Deus e vão se desenvolvendo. Então, na última aula, nós estudamos que o alvo de Deus para o ser humano é que ele o conheça. Deus quer que a gente conheça ele intimamente, tá? Porque ele conhece a gente, né? E ele quer ser conhecido da gente. Então, como a gente vai conhecer a Deus? Então, nós vimos aqui que esse estudo, ele destaca 4 áreas da nossa vida que nós podemos nos unir a Deus para nos tornar um com Ele. E dessa forma, nós vamos desenvolver o nosso relacionamento com Deus e ter mais intimidade com Deus. Porque, na verdade, ter uma intimidade com Deus é muito mais do que ter uma religião, do que fazer parte de uma igreja, é ter uma vida com Deus. Tem muitas pessoas que desistem no caminho de servir a Deus porque não tem essa intimidade, não desenvolve um relacionamento com Deus. Então, é aquela frieza, né? É um relacionamento só de ter aquele compromisso de ir na igreja e voltar, e Deus não quer isso para nós, Deus quer mais. Ele quer que a gente tenha uma intimidade com Ele. Então, nas 4 áreas que a gente aprendeu, introduzimos as 4 áreas, e agora a gente vai estudar cada área dessa, tá? Primeiro é a união de espírito. Quem lembra da outra? A Cassinha saiu de novo, Daniel? Saiu de novo. Acho que a internet dela A tá ruim. internet dela. A união de espírito, a união de pensamento, Corpo, de pensamento e propósito, né? e de corpo. São as 4 áreas. Então, hoje nós vamos começar a estudar a união de espírito. E da união de espírito é que a gente é o ponto de partida de tudo. Que se você não tiver unido em espírito com Deus, não dá para você ter união de pensamento, porque a união de pensamento é pensar como Deus pensa. União de propósito é ter os mesmos alvos, propósito de Deus para a sua vida. E união de corpo é fazer uma entrega do seu corpo físico aqui na Terra para fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja, e agir através da igreja, trabalhando, servindo. Então, se você não tiver união de espírito, você não vai pensar como Deus, você não vai ter propósito como Deus, você não vai querer servir a Ele. Então, o ponto de partida de tudo é a união de espírito. Então, tudo começa com a união de espírito. Então, nós vamos entender hoje sobre a união de espírito. Pode passar. Então, aqui, esse estudo, esse gráfico que a gente vai estudar aqui, você presta bem atenção, Aline, que
você pode ter, depois você fala com o Daniel que eu não sei muito sobre isso, mas ele tem esse gráfico para você usar no celular para você evangelizar alguém, desse jeitinho que eu vou usar aqui hoje. Então é muito legal que a gente use isso daí para ganhar almas para Jesus, tá? Então, nós sabemos que Deus, ele não tinha a menor necessidade de Deus ter criado a gente. Por quê? Porque Deus não precisa, como eu falei na outra aula, Deus não precisa de nós para ele ser Deus. Mas nós precisamos de Deus para ter felicidade, para ter alegria. Então, Deus, pela sua soberana vontade, ele decidiu, ele escolheu a formar a humanidade para ser uma contraparte dele. Então, ele queria alguém, ele sempre existiu de eternidade em eternidade, mas ele queria criar alguém à imagem e semelhança dele, para que ele pudesse comunicar quem ele era, tá? Ele queria que a gente o conhecesse, para ele comunicar o amor dele para nós, tá? Então, o que ele fez? Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher ele criou. E para ele criar alguém que fosse como ele, para a gente se comunicar com alguém, a gente tem que ser parecido com aquela pessoa. Por exemplo, Deus tinha criado todos os animais, os seres viventes, mas ele não tinha ninguém compatível para que ele comunicasse o amor dele. Então, ele criou o homem com todas as características. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E um dos atributos que a gente vê em Deus é que ele é santo. Deus sendo santo, para o homem ter essa intimidade, esse relacionamento com ele, o homem tinha que ser separado de tudo do pecado. Então, Deus criou o homem para ser dele, né? Porque Deus é santo. E Deus é amor. É um outro atributo de Deus imutável, que Deus é amor. E você pode ver, por isso que nós amamos, porque Deus é amor e ele nos criou a imagem e semelhança dele. Só que o amor, ele é uma coisa livre. O amor, ele não pode ser forçado. Então, quando Deus criou o homem para ele ter esse relacionamento tinha que ser baseado no amor. Não podia ser uma coisa forçada. Eles tinham que decidir ser santo, separado para Deus, e em amor. E amor é livre escolha. Então, como Deus queria respeitar essa condição que era importantíssima para se ter um amor verdadeiro, é ter liberdade de escolha. Então, Deus permitiu que o homem tivesse escolha. Então, lá no jardim que Deus plantou, Deus colocou tudo que o homem precisava. Ele não tinha necessidade de nada. Ele providenciou tudo perfeito para o homem. Mas ele tinha que deixar o homem livre para escolher. E num relacionamento assim, livre, a pessoa tem que ter uma segunda opção, não é verdade? Então, desse outro lado, aqui na letra D, está representando Deus e o homem. E nesse outro triângulo preto, que tem um S, está representando Satanás. Satanás, ele era a segunda opção, né, do homem. Então, o homem poderia continuar na presença de Deus, ou ele podia escolher passar para o lado de lá. Infelizmente, o homem fez essa escolha errada. E Deus, ele já tinha falado para o homem que o dia que ele comesse, ele colocou uma árvore lá no jardim, aquela árvore, ela não tinha, o fruto dela não tinha nada a ver. Ela era o símbolo da obediência, do sim do homem para esse amor, para esse relacionamento, ou não. Era uma escolha. Na verdade, a árvore foi colocada lá para dar uma liberdade de escolha para o homem. Então, nós sabemos nessa rodinha aqui, que parece um alvo, nós sabemos que o homem foi criado com o corpo, que é essa parte visível de nós,
uma alma, que é aquela parte de nós que nós pensamos, nós sentimos, nós tomamos nossas decisões, e o nosso espírito foi aquela parte que quando Deus fez o Adão de barro, ele soprou no nariz do Adão e o Adão recebeu da vida de Deus. Então esse espírito, ele é eterno, ele vai viver para sempre ou no céu ou no inferno. É uma parte imortal do homem. Mas Deus disse para Adão, no dia que você comer dessa fruta, que está aqui no meio do jardim, você vai morrer, tá? E o Adão tinha que fazer essa escolha. E esse xizinho que está fazendo aqui no meio significa, olha, vocês vão ser desconectados de mim. Na realidade, a morte é uma desconexão do homem de Deus. Porque é como se um aparelho tivesse ligado numa tomada, estava funcionando. E quando você tira, ele para. É como se o Adão, no momento que ele pecou, ele foi desconectado de Deus. Ele não morreu na hora. Essa morte aconteceu no espírito dele. Ele foi separado de Deus, né? E ele foi colocado lá do outro lado. Ele fez a escolha por Satanás. Olha que triste. Deus tinha dito assim, olha, se você continua aqui, eu reino sobre você, você vai ser meu, né? E eles disseram, não, nós não queremos que tu governes sobre nós queremos ser livres. Eles já eram livres, e eles, na verdade, foram para o lado de Satanás para ser escravo do pecado. E houve uma morte aqui. Mas não foi uma morte física, foi uma morte espiritual. O homem se separou de Deus. E, em consequência disso, a alma do homem foi atingida, seus pensamentos não eram bons, suas decisões não eram boas, né? E a gente sabe que quando o espírito vai mal, as emoções não vão bem também, vão mal, e isso afeta o nosso corpo, até que finalmente o homem morre, né? O Adão morreu velhinho, muitos anos, 900 e poucos anos, mas morreu. Ele não morreu logo em seguida. Mas a morte do espírito trouxe a morte do corpo. Então, o que aconteceu? O homem passou para o lado de cá, para o lado de Satanás. E toda a raça humana, todos os filhos de Adão, como nasceram do lado errado, do lado de lá, e eles foram tendo filhos e descendentes, a raça humana foi crescendo, e nenhum deles nascido no Jardim do Éden, do lado de Deus, mas nasceram separados, porque a Bíblia fala que todos pecaram e foram separados da glória de Deus. E toda a raça humana ficou debaixo do pecado, inclusive eu e você. Nós nascemos separados de Deus. Só que a Bíblia fala que o amor de Deus é persistente, né? Primeiro a gente viu que Deus criou o homem para amar, e o pecado separou o homem de Deus, né? Você pode ver que é uma coisa incrível, quando Deus falou pro Adão que se ele pecasse ele ia morrer, você já notou que todo mundo, a prova disso que Deus falou era verdade, é que todo mundo morre. Pode ver, desde Adão para cá, todos morrem. E o pecado já nasce, depois que o homem foi transportado para o lado de cá, fora do Jardim do Éden, ele nasceu com a natureza pecaminosa. Você não precisa ensinar uma criança a pecar. Ela já nasce com aquela natureza pecaminosa e desde bebezinha ela já está... você fala uma coisa boa, ela não aprende, mas você fala uma besteira, ela já começa a repetir, né? Ela já é brava, já quer brigar com a mãe, desde não sabe nem andar, ela já está brigando. Então, nós fomos nascidos em pecado. Por quê? Porque nós fomos nascidos fora do Jardim do Éden. Nós fomos nascidos do lado de cá, do lado do Satanás, porque eles escolheram, os nossos antepassados, Adão e Eva, escolheram ficar separados de Deus, e toda a raça humana ficou separada, tá? Então, agora vamos ver que o amor de Deus é persistente e que ele não desistiu do homem. Então, o que ele fez? Ele mandou o verbo que se tornou carne e habitou entre nós. Ele mandou o seu único filho aqui,
Jesus, representado por esse homenzinho aqui azul, ele é 100% Deus e 100% homem, né? Ele tinha carne, ele tinha osso, ele era um ser humano como nós, porque ele teria que ser um de nós para poder pagar esse pecado que o Adão e Eva cometeu e que passou, contaminou toda a raça humana. Então, Jesus tinha que se tornar humano, mas ele nunca deixou também de ser Deus, porque se ele deixasse de ser Deus, ele não poderia ter competência para pagar o nosso pecado. Então, Jesus é 100% homem, 100% Deus. E nessa qualidade de ser Deus, de ser homem, ele veio aqui na Terra e ele morreu para pagar o nosso pecado. A Bíblia fala que ele foi para a cruz e lá naquela cruz, que era a morte, pior morte que existia, ele morreu e entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter de volta a vida. Jesus, a Bíblia fala que ele é infinito porque ele é Deus. Sendo Deus, ele nunca teve começo e nem fim. Ele só nasceu aqui em forma de homem, né, há 2000 anos atrás, mas ele já existia antes da fundação do mundo. De eternidade em eternidade ele já era Deus. E então, como ele é infinito, nunca vai ter fim, e ele é eterno, sempre existiu, a morte dele na cruz pode pagar o pecado não só daquele povo, mas de todos. Está vendo? Esse círculo indica que ele pode pagar o pecado de toda a humanidade, de todo aquele que reconhece que nasceu do lado de cá, que nasceu separado de Deus, que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então ele paga o pecado de todos esses. Agora eu te pergunto, né? Deixa eu explicar mais uma coisa aqui. E o que é mais interessante, que a gente não pode esquecer de falar quando a gente vai contar isso para alguém, é que Jesus morreu na cruz, pagou o nosso pecado, mas a morte não segurou. O próximo fato é que Jesus venceu a morte quando ele ressuscitou dos mortos. Então, a morte, o pecado trouxe a morte, a separação de Deus. Então, Jesus veio e ele morreu a nossa morte. Quando ele morreu a nossa morte, pagou a nossa dívida e ressuscitou, o fato dele ressuscitar foi como se o pagamento foi aceito por Deus. Então, ele pagou o preço quando Deus aceitou o pagamento dele, quando ele ressuscitou dos mortos. E mostrou também que ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Então, ele é o único que pode resolver esse problema de separação do homem, tá? E agora, então, chega no momento que a pessoa pergunta, e daí, e agora, como faço? Nós estamos do lado de cá. Jesus fez tudo isso, né? O homem fez a escolha errada e resolveu, falou, não quero que Deus reina sobre nós, nos conheceu o bem e o mal, e foi para o lado de lá e colocou toda a raça humana separada de Deus. Jesus veio para unir de novo. Morreu, pagou o pecado da humanidade, Deus aceitou o pagamento, né? E agora, o que o homem precisa fazer para renascer, nascer de novo, né? Para voltar para o lado de Deus? Da mesma forma que o Adão fez essa decisão, não, nós não queremos ficar aqui, ele tinha livre escolha e ele escolheu, quero ir para lá, pecou e foi separado de Deus. O homem agora tem que fazer essa mesma decisão. Eu estou do lado errado, eu nasci pecador, separado de Deus, mas eu quero, por meio do Senhor Jesus Cristo, voltar a ter comunhão com Deus, voltar a ser um com Deus. Eu quero me unir a Ele em espírito. E no momento que a pessoa reconhece o seu pecado e aceita Jesus como Salvador, ele é perdoado dos seus pecados. Deus fala, tão longe o Oriente está do Ocidente, os seus pecados ficarão longe de ti. Aí ele coloca em nós o Espírito Santo, que é o selo da nossa redenção. O Espírito Santo vem habitar no nosso coração.
como se fosse um selo de pertencimento. Esse pertence para mim, nunca mais será confundido. Então, nós recebemos o Espírito Santo, que é o selo da nossa salvação. E nós nos tornamos filhos de Deus por adoção, por meio de Cristo. Deus nos adota e nos torna filho legítimo, porque um filho de adoção, ele se torna legítimo, assim como um filho de sangue. Então, ele recebe a gente como filho dele, tá? E nossos pecados são perdoados e a gente volta para o lado de cá. E aí, o que acontece? Aquele espírito que estava morto, né, foi desconectado com Deus. No momento que você aceita Cristo, você é reconectado com Deus de novo, você é ligado com Cristo e você reviveu. A Bíblia fala que a gente tem uma nova vida, que a gente era morto nos nossos... A gente era um vivo, mas era morto. Agora a gente morre para os pecados, mas a gente é vivo com Deus. Então a gente foi de novo reconectado, o Espírito Santo habita em nós, e nós estamos na presença de Deus novamente, tá? E tudo isso aí, na verdade, são todos os... A gente vai estudar aqui 7 passos, 7 fatos para contar isso daí. Nesse momento, se você está falando com uma pessoa que não aceitou Cristo, você vai perguntar para ela, isso faz sentido para você? Você gostaria de sair do lado de lá e vir para o lado de cá e aceitar o Senhor Jesus? E você ora com ela e... Na verdade, tudo isso que eu falei faz parte desses 7 fatos da união de espírito. Então, como faz para uma pessoa ser unido em espírito? Você tem que contar tudo aquilo ali que eu acabei de falar, é o evangelho. É mostrar que o homem pecou, foi separado de Deus, Deus não desistiu do homem, mandou o seu filho Jesus, que morreu e ressuscitou por nós, e agora a gente precisa de crer nele para ter vida eterna. Só que a gente fala de uma forma ilustrada para que aquela pessoa entenda, tira todas as dúvidas dela. Então, vamos ver os 7 fatos importantes, é que a gente vai decorar isso daí. Porque se você decorar esses 7 fatos, você vai ter uma facilidade para evangelizar as pessoas. Quer ver? Primeiro fato, Deus criou o homem para amá-lo. A gente mostrou lá quando eu coloquei aquele triângulo lá escrito Deus e o Adão e a Eva. Deus criou o homem para amar, para ter um relacionamento, para comunicar para esse ser humano o seu amor, a sua bondade. Ele quis dividir tudo de bom que ele criou para aquele ser humano. Ele queria uma contrapartida, alguém que ele pudesse comunicar o seu amor, comunicar todas as riquezas da sua glória que é ser humano. Mas houve uma coisa, o segundo fato, primeiro Deus criou o homem para amá-lo. Vai guardando aí, Aline. O segundo fato é que o pecado separou o homem de Deus, porque Deus é santo e o homem se tornou um pecador. No momento que Adão pecou, houve um abismo separando o Adão e Eva de Deus, porque Deus é santo, ele não pode estar no meio do pecado. Por isso, mas Deus ficou muito triste com isso, e por isso ele não desistiu do homem. O pecado separou o homem de Deus. Mas no terceiro fato, nós vamos ver que o amor de Deus é persistente, é um amor que não desistiu. Quando o pecado separou o homem de Deus, e o fato de Deus ser santo, ele não poderia ter essa comunhão com o pecado, e ele ficou triste porque ele amava o homem e a mulher que ele criou, e esse amor era persistente, ele arrumou um jeito de unir o homem com Deus de novo. Então vem aí o quarto fato, que Deus veio ao mundo em forma de Jesus, para reunir o homem a si mesmo. Então a gente comemora aqui o Natal, é quando o verbo, que é Cristo, que é Jesus, que já existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde antes da fundação do mundo, de eternidade em eternidade, Jesus já existia, Deus já existia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já existia. Mas quando o homem pecou e se separou de Deus, tanto ele amou o homem, o amor de Deus é tão obstinado que ele
desceu aqui em forma de Jesus, de homem, para quê? Para reunir o homem a si mesmo. Ele fez, a Bíblia fala que ele reconciliou, pela morte na cruz, ele reconciliou o ser humano, o homem, a si mesmo, tá? Então, é isso que ele fez, ele veio aqui. O quarto fato é que Deus veio ao mundo em forma de Jesus para reunir ao homem a si mesmo. O quinto fato, Jesus Cristo morreu para pagar a dívida do homem. Então, ele não só veio aqui, nessa terra, ele teve que esvaziar sua glória, deixar toda a glória do céu e se tornar um ser humano e morar aqui entre os pecadores, sofrer, ser humilhado, ser maltratado. Não só isso, mas no quinto fato, Jesus Cristo morreu, ele deu a vida dele, o salário do pecado é a morte. Quando o homem, ele pecou, ele foi desconectado de Deus, isso se chama morte. Morte tem, significado da morte é separação, ele separou de Deus, né? E aí, quando Jesus Cristo vem e morre na cruz, ele paga o pecado, porque o salário do pecado é a morte. O que a pessoa ganha por pecar é morrer, ser mortal, separado de Deus. Então, a morte de Cristo na cruz pagou o pecado da humanidade, tá? Pagou a dívida que era assim impossível para o homem pagar, ele pagou. E se ele tivesse só morrido na cruz, isso daí muita gente morreu com essa morte de cruz. Mas o mais importante é que ele era Deus, não tinha pecado, então ele podia pagar o pecado dos pecadores. E a outra parte é que o sexto fato é que a morte não segurou ele na sepultura. Jesus destruiu a morte quando ele ressuscitou dentre os mortos. É o sexto fato. Ele destruiu a morte quando ele ressuscitou de novo. Ele tornou a vida, ele deu a vida e tomou a vida dele de volta, mostrando o recibo do pagamento do nosso pecado. Então, sexto fato, Jesus destruiu a morte quando ressuscitou dentre os mortos. E o sétimo fato, são 7 passos. Eu recebo o Espírito Santo de Deus quando eu creio nos fatos, nesses 6 fatos, né? E entrego a minha vida para o meu Senhor. Então, nesse momento, o 7 é quase que a decisão da pessoa, né? Quando a pessoa aceita Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele vem como um selo e a pessoa é unido, acontece a união de espírito, quando o Espírito Santo une ao espírito do homem e coloca ali aquele selo da redenção, o selo de pertencimento, aquele homem que havia perdido tudo, né? Igual a história de Ruth e o Boaz, da história do remidor. Perdeu tudo que tinha, perdeu o jardim do Éden, perdeu a comunhão com Deus, perdeu a vida eterna, se tornou mortal. No momento que eu recebo Cristo como Salvador, eu sou remido. Por quê? Porque eu recebo de volta a vida eterna, que Deus tinha planejado lá no Éden e eles jogaram fora. Eu recebo de volta a minha intimidade e comunhão com Deus, porque agora o caminho está aberto para mim ter intimidade com Cristo, né? E eu vou receber tudo aquilo aquele relacionamento que o Adão e Eva perdeu, eles vão ter de volta, e a vida eterna, né? A comunhão com Deus, a vida eterna, e eles vão poder desfrutar de tudo isso que eles haviam perdido por causa do pecado, ele recebe de volta. E isso daí você vai falar para a pessoa, e isso aí você vai lembrar para que os seus dias sejam mais felizes, né? Quando a gente sabe que nós somos unidos com Cristo, e que aquele espírito que estava desconectado e morto por causa do pecado reviveu por meio de Cristo, né? Passou a ter vida de novo, né? A vida que o Adão perdeu, você ganhou de novo. O paraíso, né? Que eu estava esquecendo aqui, estava dando um branco. O paraíso, que é o jardim do Éden, que o Adão perdeu, foi expulso de lá por causa do pecado, agora ele ganhou, nós vamos ganhar de volta. E por meio de Cristo, nós vamos ganhar
Vocês que estudaram escatologia, sabem, nós vamos ganhar a Nova Jerusalém, muito melhor do que o Jardim do Éden. E a vida eterna que eles perderam e passaram a ser mortal. Para nós que somos cristãos, nós temos que agradecer a Deus, louvar Ele, amar Ele por Ele ter, lembrar sempre que Ele nos remiu, que Ele pagou o preço pela nossa separação, e que agora nós estamos um com Ele em espírito, e nós precisamos desenvolver isso aí, esse relacionamento. Nós não podemos parar por aí, só tem muitas pessoas que aceitam Jesus como Salvador e param por aí. Então, ele nunca vai ter uma vida abundante, uma vida com Deus, uma intimidade. Vai ser aquela pessoa que está sempre reclamando, sempre triste. Mas se você já aceitou Cristo e você continuar unindo a Deus nessas outras áreas que nós vamos ver na próxima lição, você pode ter uma vida abundante, um relacionamento íntimo com o teu Criador, com o seu Salvador. E isso vai trazer o quê? Vai trazer alegria, vai trazer saúde espiritual, saúde emocional, saúde física, tudo, porque Deus quer a gente por completo, tá? Então, esse aí é o 7, vamos passar rapidinho de novo, Daniel, desde o primeiro para a gente, nós vamos decorar, isso aqui é a tarefa da semana, viu, Aline? Primeiro fato, que fica na cabeça para você evangelizar as pessoas. Deus criou o homem para amá-lo. 2, o pecado separa o homem de Deus, separou o homem de Deus. 3, o amor de Deus é persistente, né, não desistiu. 4, Deus veio ao mundo em forma de Jesus para reunir o homem a si mesmo. 5, Jesus Cristo morreu para pagar a dívida do homem. 6, Jesus destruiu a morte quando ressuscitou dentre os mortos. 7, eu recebo o Espírito Santo de Deus quando eu creio nos fatos, né? E entrego a minha vida para o meu Senhor. Tá bom? Então, isso aí, vamos decorar, porque quando a gente está aqui na aula presencial, a gente faz brincadeira na sala de aula. Eu coloco tipo umas amarelinhas assim, trago umas balas, umas coisas, e aí eles vão pulando, coloca os números, né? 7 números assim, e cada vez que eles pulam dentro de uma bola, de uma roda daquela que tem o número 1, eles falam um fato. 2, vai acertando, vai pulando até chegar lá no último fato. Então, nós vamos decorar isso daqui para a gente fazer isso aqui na próxima aula. Alguma pergunta, Aline? Não, irmã, bem explicado. Gostei eu vou até guardar mesmo esse slide do irmão Daniel, que é muito bom. Nossa, daí você pergunta ajuda para o Daniel, bastante. dá para colocar no celular, né, Daniel? Para você falar de Jesus para alguém. Dá sim. É um slide, dá para você instalar o PowerPoint no celular e você consegue passar do jeito que eu passei aqui no dedo. Vai explicando para a pessoa na hora. E se você ler, Aline, aqui no livrinho que o Daniel colocou lá para vocês baixar, na página 11, 12, 13, vai ter todas as explicações de cada parte, né, desses 7 fatos. Deus criou o homem para amar, o pecado separou o homem de Deus, o amor de Deus é persistente, Deus veio ao mundo em forma de Jesus para unir o homem a si mesmo, Jesus Cristo morreu na cruz para pagar a nossa dívida, ressuscitou porque venceu a morte, e eu recebo o Espírito Santo quando eu aceito. Esses 7 fatos é o evangelho. Se você decora isso, fica fácil para você evangelizar, ganhar uma pessoa para Cristo de uma forma interessante, que prende a atenção da pessoa, e você vai estar falando o evangelho por completo. Então, sabemos nós 3 que estamos nessa aula, que temos união de espírito, porque fomos reconectados naquele dia que nós aceitamos Cristo como Salvador. Isso é um fato, né? Aconteceu. Isso aí não vai acontecendo, a pessoa vai se unindo em espírito, não. A união de espírito é uma coisa que acontece de uma vez por todas. No dia que você aceitou Cristo, você foi
reconectado, foi aceito como filho de Deus, adotado por Deus, recebeu o Espírito Santo, que é o selo da garantia que Cristo voltar, você vai subir com ele, e todo esse kit de salvação aí você recebeu. Agora, a partir dessa aula para frente, já não é mais um fato, é um processo, tá? A salvação é um fato, é uma coisa que acontece de uma vez por todas. Agora, o nosso desenvolvimento espiritual, a nossa união com ele em pensamento, em propósito, em corpo, isso aí é um processo que nós vamos desenvolver a nossa vida toda até o fim da nossa vida, né? Até a gente chegar na presença dele, a gente tem que, se você quiser viver uma vida feliz, abundante, aqui, uma vida plena, você precisa de estar desenvolvendo essas áreas da sua vida para que você possa crescer espiritualmente e estar sempre tendo essa intimidade com Deus. Tá bom, Aline? Tá bom, muito boa a aula, irmã. Eu anotei tudo aqui já. Tá bom. Então, convida o irmão Aurelino para a próxima aula. Fala para ele ouvir, os vídeos vão ficar lá no grupo do Um com Deus. Então, revisa também para você aprender como usar o aplicativo lá, o gráfico. Fala para quem não veio hoje, que o irmão Aurelino, se ele quiser entrar na próxima aula, para ele ver essa aula aí que é importante para dar prosseguimento. Porque senão na próxima aula aí já não dá para entrar, porque senão fica, se perder a próxima aula aí fica muito vago o estudo, né? Tem que pegar. Eu acho que ele trocou de celular, irmã, e daí parece que ele estava até fora do grupo, eu acho que ele não estava. Agora eu consegui mandar. Vê se você consegue ajudar ele, porque amanhã nós temos aula de princípios de vida 3, tá? Então, para ele não perder a aula de amanhã. Hoje ele foi até pescar, que eu acabei de descobrir aqui com o filho dele, falou, ele foi pescar porque ele achou que não ia ter aula. Ah, tá, então você avisa ele, então, para mim? Eu aviso, irmã, pode amanhã deixar. Amanhã você já avisa ele cedo, fala para ele preparar lá o celular dele, põe ele no grupo, pega o número dele, passa pro Daniel, o Daniel colocar ele no grupo de novo. Tá? Tá.